Alô papai, alô mamãe, alô Mesquitense Raiz, começando agora mais um Pod Kleber, esse podcast diferente, dinâmico, interativo, olha, novidades no ar, hein? Hoje, mais uma super edição com dois convidados mais que especiais. Estou aqui com uma dupla bacana demais, que vocês vão conhecer a história deles. A professora Fabiane Marinho, educadora física, ex-atleta de natação, estava me contando várias histórias aqui com o Márcio, nosso coordenador da parte aquática aqui, muito legal. Ela é ex-atleta de pentatlo naval também, Mesquitense Raiz há 37 anos e casada com Marcelo Ambrosio, muito bacana. E ao lado dela, Anderson Malaquias, Mesquitense Raiz aí há 43 anos, casado com a dona Eliane, que aliás ele disse que merece um troféu, parabéns aí. Não sei quanto tempo de casado, mas pelo visto é muito tempo. Para atleta de tiro com arco, Mesquita tem atleta de tiro com arco, olha isso. Vocês vão ouvir essa história hoje aí. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente fica muito honrado com essa possibilidade de conhecer histórias tão marcantes do nosso esporte aqui na cidade. Se você quiser interagir, basta fazer pergunta aí que a turma aqui, na medida do possível, vai disponibilizando para mim. Bom, sem mais delongas, está aberto o microfone para vocês. Fabiane, pode começar primeiro as damas, né? Já que a gente é gentil, né? Fabiane, muito boa noite, obrigado mais uma vez, fique à vontade. Boa noite. Então, como o Kleber falou, né, Mesquitense Raiz, e hoje eu vou estar contando um pouquinho de como começou, né, essa minha trajetória toda como atleta e o que aconteceu, né, com isso, o que representou eu lá atrás ter passado toda a minha infância nadando no tênis clube de Mesquita, né, e claro, com a mamãe, porque a mamãe sempre é aquela que está levando o filho, com o apoio do pai. E eu falo que é sempre muito importante a gente estar incentivando o esporte, tá? É muito importante os pais estarem atentos a isso, porque foi através da natação que eu fiz a minha faculdade com bolsa, que Papai do Céu abriu as portas e eu fui para a Marinha, aonde eu viajei muito, fui para a Alemanha, para a Espanha, para a Suécia. Bacana, hein? Quero ouvir essas histórias aí. Muito grata mesmo a Mesquita por isso. Que bacana, muito legal. Anderson. E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje eu vou contar um pouquinho da história também, de como surgiu o esporte na minha vida e como o esporte pode ajudar um deficiente físico. Legal. Fala mais perto aí, No caso, como é que se diz? A crescer um pouco mais, ter outras visões da vida, além de ficar limitado à cadeira ou à sua deficiência mesmo. Bacana. Pô, isso é uma história muito legal. Bom, Fabinho, você conheceu alguns países que você já citou aí. Como é que foi essa história? Como é que começou aí na tenra idade, na natação, lá no tênis clube? A gente está retomando o projeto aí de natação no tênis clube. Uma parceria lá com a diretoria, um grande abraço aí para a turma lá, muito legal. Fala para mim aí, como é que foi esse início? Sempre foi natação ou foi por acaso a natação? Então, eu tinha asma e aí, como todo médico indica o quê? Essa criança precisa fazer natação. E aí a minha mãe foi e me levou no tênis. E eu lembro que eu iniciei mais ou menos, eu e a minha irmã, eu tinha mais ou menos uns 7 para 8 anos. E aí eu comecei a nadar, tinha a Davi, tinha a professora Kate, tinha a professora Simone. Eu comecei a nadar com eles. E logo, um ano depois, eu fui convidada para eu poder fazer parte, né, da equipe de natação como mirim, sendo federada. E dali... Nossa, 30 anos começou, isso, hein? Tem 30 anos. Estava fazendo a conta aqui. 30 anos de natação. Olha que bacana, hein? E aí que tudo começou. Sensacional. Muito
Muito bom. Parabéns, E como é que começou o tiro na tua vida? Então, eu tava conversando aqui Sempre foi tiro, não, né? Não. Começou... Eu fui procurar natação na Andef, em Niterói, cara. Aí, como tava lotado, não tinha vaga pra nada. Aí eu vi um senhor atirando no campo da Andef lá sozinho e tal. Falei, pô, vou lá perguntar como é que funciona isso aí. Nunca tinha visto, nem praticado tiro com arco. Aí ele falou, ó, vamos fazer um teste aqui. No primeiro dia eu fiz o teste já do tiro com arco, gostei. E tô aí até hoje. Igual a Fabiana, eu fui também. Já fui pra China, viajei o Brasil quase todo já por conta do esporte. Por conta do esporte. E como é que se começa um trabalho de... Tem que primeiro saber atirar direito, né? Tem que ter mira, né? Pra você ter ideia, tem cego atirando hoje em dia. Nós temos 2 atletas paralímpicos cegos atirando no Brasil hoje em dia, cara. Como é que o cara acerta o então, tem tipo uma baliza, né? Um pedestal que o cara vai bota a mão ali, vai se guiar por ali e depois só dispara, entendeu? Você direciona o rapaz ali e aí é com ele. Então, cara, é muito legal. Mas aí na tua deficiência tu também disputa com ele, não? Não, disputo com todo mundo. Para atleta, pessoal convencional, com todo mundo. Não tem limitador. Não tem passar a mão na cabeça, não. O negócio é complicado. O negócio é firme. Exatamente. Quem é para atleta pode tirar com o pessoal convencional sem problema nenhum. Claro, e é um esporte caro, Anderson? O equipamento é caro, não vou mentir. O meu equipamento usado, já tem 8 anos ele, na época eu gastei R$8.000. Só o arco, fora as flechas, né, cara? É caro. E a flecha é R$100 cada uma. E ele mas é um equipamento durável também, né? Dura. Se o cara não ficar quebrando flecha toda hora, que é o que a gente tenta não fazer, é um negócio duro. Eu tô com flechas aí de 5, 6 anos mais ou menos. Mas ela não fica empenada, não? Não. Não sei, assim, tô te fazendo perguntas às vezes até meio imbecis, porque eu não conheço o esporte. A flecha é de fibra de carbono com alumínio, então ela não empena. Tem uma tecnologia ali para ela durar bastante tempo, cara. Uma vez eu fiquei feliz da vida que eu acertei uma flecha dentro da outra, felicidade de qualquer arqueiro, na primeira vez que faz. Depois disso aí o cara pensa, gastei R$200 nesse negócio ali, aí nunca mais, não, aí minha mina tá eu prefiro errar, meu prejuízo. Exatamente, eu prefiro errar o alvo do que quebrar a flecha, cara, hoje em dia. É porque 100 prata cada flecha é um material que não você tem material no usa Brasil, muito, né, cara, tem que importar isso aí. Agora então com a pandemia deve ter aumentado tudo, né? Tá louco, o material agora a gente espera alguém ir pra fora competir para poder pedir e trazer escondido na mala, né, porque não tem negócio de imposto, tudo isso. É um esporte caro, bem caro, cara. Muito mesmo. Tem muita gente praticando esse esporte no país? Você tem notícia disso? Tem, cara. Hoje em dia, a gente tem para mais de 100 atletas de tiro com arco. É mesmo? Para mais de 100 atletas. Para atletas, eu tenho certeza que tem uns 30. Para atletas de tiro Brasil com arco. todo? Brasil todo. E na região aqui, como é que é? Então, aqui na Baixada temos o clube Baixada Bowl, que já tem uns 3 anos que eles começaram, aqui em Nova Iguaçu. E tem bastante gente, estão difundindo bastante o esporte aqui na Baixada. Tinha um, mas era na Serra, então não era tão perto. Mas aí é privado também, né? É privado. Público não tem. Não tem. Só em Maricá mesmo, que tem o pessoal da Íris. Maricá tem royalty, né? Aí outro entendeu? patamar, exatamente. É mais fácil. Eles têm apoio da confederação, tem tudo isso, então fica um pouquinho mais fácil, né? Agora pra cá, pra gente, não tem mesmo, cara. Tem água aí, rapaziada? Hoje eu tô com a boca sequinha. E Fabi, me fala um pouco das suas viagens, assim, como é que foi? Bom, começou muito novinha, né? Aí foi para a equipe Mirim e tal, aí começou a competir, ganhar. Cheguei a parar um tempo, aí depois o Davi, na Raia 1, ele começou a chamar os antigos atletas para poder estar competindo, aí eu fiquei naquela... Vou ou não vou? Vou ou não vou, aí voltei. Aí nisso que eu voltei, eu peguei gostinho novamente, que uma vez que você pega aquele gostinho novamente de ganhar, de competir, né? Aí eu comecei a treinar novamente, comecei a competir novamente, e aí foi onde o Montes é um ex-árbitro de natação, que ele foi e me apresentou o técnico da Castelo Branco. Aí ele me viu competindo, ganhei as atletas dele, ele foi me oferecer uma bolsa na Castelo Branco. Então você já estava com idade para a universidade nesse período? Já, então, aí eu estava fazendo faculdade de psicologia. E aí, o primeiro sempre que, sendo que em paralelo, aí o Davi falava, poxa, Fabiane, me ajuda nas turmas. Aí eu já estava ali, né? Aí ele, poxa, Fabiane, por que você não faz educação física? Aí quando veio,
esse convite, né? Essa bolsa. Aí meu pai, minha filha, tem certeza que você não quer ir para Castelo Branco? Aí eu juntei tudo. E aí lá eu comecei a fazer a faculdade, né? E com a bolsa. E aí eu fui para Jubes e foi maravilhoso porque foi outra experiência, né? Isso foi muito importante mesmo. Por que foi importante? Porque assim, uma coisa é quando você está naquela fase onde a sua mãe te acompanha o tempo todo. Outra coisa é você já estar maior, viajar sozinho, e aí é aquela coisa, eu lembro que a minha mãe ficava, minha filha, mas eu posso ir junto, mãe? Eu já sou adulta, mãe, a senhora não precisa ir. A mãe fica ali tensa, né? Tensa. Não precisa ir mais comigo, mãe. E aí eu reencontrei outras pessoas, né, lá, a Simone Lima, que é também foi uma excelente atleta, e aí, pra mim, foi assim, pô, aí que eu fui pra São Paulo, eu não conhecia, conheci muito o frio de Curitiba, porque pra mim foi uma experiência assim, eu nunca senti tanto frio em toda a minha vida como lá, a gente chorou e tudo, aí o nosso técnico falou, né, não, vocês não têm escolha, vocês têm que nadar. Então, mas a piscina era aquecida. Mas só de mesmo você tirar a roupa já era algo assim. Já ficava tenso. Coisa que todo atleta passa. Todo atleta passa. Então, assim, todo mundo passa esse período. Você é atleta, então você tem que aquecer o músculo. Exatamente. Então, assim, é uma escolha. E na faculdade era aquilo, eu precisava ter bons resultados para eu manter a minha bolsa, mas eu também tinha que tirar boas notas para eu não perder minha bolsa. Entendeu? Então o seu psicológico fica ali naquela coisa completamente focado. Exatamente. Quantas vezes eu cheguei na sala de aula morta do treino, chegava assim, era um tal de dividir banana, que é com fome, eram outros amigos na mesma sala. E a gente ficava assim, todo mundo olhava pra gente, parecia aquelas pessoas assim, meu Deus, aqueles ali do cantinho são os atletas famintos. Porque a gente tinha bananinha e ia ali fazer a prova. Então assim, vida de atleta é vida de atleta. E aí você conciliar a vida do atleta ali, dos treinos, né? Aquelas horas todas de treinamento, de deslocamento. Exatamente. Com a vida de universitário, imagino que não seja realmente algo muito simples. Não é fácil, porque aí depois ainda entrou o estágio. Então você sai de manhã cedo de casa, então eu saía cedo de casa e só voltava 11 e pouca da noite. Eu costumo dizer, quando eu paro hoje para pensar, eu fico, gente, como é que a gente aguentava? E quando você é mais novo, você aguenta muita coisa. Eu ficava, caramba, eu chegava 11 e pouca. A Castelo era a de Realengo? A de Realengo. É contramão também um pouco. De Realengo, assim, excelentes atletas ali. Aí você saía daqui de Mesquita, ia para Realengo estudar, treinava aqui em Mesquita também? Não, treinava lá. Na faculdade. Treinava lá. Aí eu fazia estágio de manhã, ia para a faculdade treinar à tarde e estudava à noite. Então era todo dia essa rotina. Todo dia essa rotina. Eu dei aula na Castelo, dava aula para a turma de assistente social, né? Na assistência lá, de gestão social, aos sábados, numa pós-graduação, muito legal. Ia muito para lá, é realmente um showzinho, né? Imagina fazer esse trajeto todo dia, é tenso, né? E eu me lembro assim, né? São coisas que marcam. Né? Aí eu lembro que eu chegava, pai, porque o boleto de atleta a gente tinha que pegar depois. Aí eu falava, pai, eu esqueci de pegar o boleto. Ele, minha filha, agora você vai se virar. Porque quando você perdia o prazo para você pagar, o valor era cheio. E aí o meu pai, a primeira vez ele foi, a segunda vez ele foi, aí ele falou, minha filha, agora você vai ter que começar a ter responsabilidade. E aí, então, isso tudo vai fazendo a gente amadurecer. E aí eu cheguei lá, olha, eu esqueci de pegar o boleto, mas o meu pai só consegue pagar a faculdade se ela tiver com desconto. E aí eu falei, nossa, caramba, como eu consigo fazer isso? Porque a gente vai ganhando também responsabilidade. E o que você acha dessa atitude do seu pai? Olha, o que você acha disso?
Olha, eu achei assim que naquele momento, para aquele período, foi muito importante, porque ele queria me mostrar que eu precisava começar a andar com as minhas próprias pernas. E a gente precisa disso, né? A gente precisa saber que a gente consegue andar com as nossas próprias pernas e ter responsabilidade. Responsabilidade, porque assim, os pais, eles dão duro, né? E não era uma faculdade barata, e era uma das referência. Exatamente, referência. uma das melhores faculdades que tinha de educação física. Referência. Entendeu? Então, assim, foi uma fase maravilhosa, assim, para mim como pessoa, e eu fui adquirindo cada vez mais responsabilidade em geral, em tudo. Que legal, hein? Parabéns, mesmo. Em tudo. Interessante, né? Parabéns. A influência dos pais no momento exato ali de dar, né, um direcionamento, de travar um conselho, isso reverbera o resto da sua vida. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer isso. Lembra até hoje, né? Pois é fato. É e é um verdade. marco, né? Eu acho que isso é legal. Que a gente repara muito hoje, sobretudo com os mais jovens, que os pais, às vezes, eles têm uma certa dificuldade de impor limites. E aí acaba criando jovens, adolescentes e pré-adolescentes que não conseguem ter firmeza nas suas decisões. Independente de nós, né? E aí, emocionalmente ingênuos, imaturos. Isso acaba tendo consequência no processo de decisão. E até nas atitudes, né? Exatamente, Até comportamento, nas atitude, exatamente. caráter, forma de atuar, né, de se posicionar. É complicado, né? Se não tiver foco, se você não tiver foco na sua atividade, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Você vai ficar dependente daquilo aí dos seus pais para o resto da sua vida, você não vai saber nem ir na esquina comprar alguma coisa. porque assim, os pais, eles têm uma atuação ali nos 20 anos iniciais, né? Em média, digamos assim, né? Só que a gente vê às vezes adulto com 40 querendo se comportar como... É verdade. Isso é inimaginável no esporte. Ou então, meu pai vai resolver. Meu minha pai mãe vai resolve, resolver. deixa aí que meu pai resolve. É Uma hora que você tem que voar sozinho, cara. Pois Não tem jeito. é, como é que faz, né? Acho que é importante ter esse tipo de fala, que aí mostra que assim, é difícil. Eu tenho certeza que você, Anderson, tem várias histórias de superação, não só por conta da questão da deficiência, mas por conta do próprio esporte. Exatamente, cara. Né? Então, assim, se não tem um momento de posicionamento, de firmeza, pô, parabéns pelo pai que você tem, viu? Muito legal. Acho que foi importante num processo e te fez outra pessoa, né? Aliás, falando nisso, Anderson, fala aí de uma história bacana que você tenha que se superar para conseguir alcançar o resultado que você queria. Então, cara, teve uma época que meu filho era muito doente, cara. Ele vivia passando mal, internando e tal. Aí teve uma competição que eu falei pra minha esposa, não dá pra ir, não tem como, ele vai acabar internando, tem que ficar por aqui. Foi até em Campinas. Aí eu fui, cheguei, fiz uma viagem de, acho que foram 12 horas, se não me engano. Tinha que pegar um avião aqui, saltar sei lá onde e tal, 12 horas. Aí cheguei lá, treinei, meia horinha, minha esposa me liga, ele internou e tal. Eu falei, cara, pro técnico, não tem como eu ficar, valia vaga pra seleção, entendeu? Vaga pra ir pra China. Falei, cara, não tem como ficar, vou ter que abrir mão. Beleza, voltei pro Rio, ficamos ali quase uma semana com ele internado no hospital. Aí falei, pra mim parou o esporte por aqui, que eu tenho que me dedicar à família, não tem outra opção. 2 meses depois o rapaz me liga, ô Malaquias, então, você quer ir pro Mundial, cara? A vaga tá aqui, meu irmão. Falei, pô, que sério, isso, cara? Arrepia. Não, Falei, sério, cara? Mas o restante do pessoal que competiu, cara, é você. É você que tem que ir. Falei, pô, beleza, só que eu tô sem treinar um mês. Não tem problema, fica em casa aí puxando o arco e tal. Cara, eu me matei. Todo dia, acordava cedo, puxava o arco, eu tirava umas 100 flechas de manhã, 100 flechas à tarde. E só pensava nisso. Quanto tempo isso? As 100 flechas, mais ou menos quanto tempo? Então, quase pode-se dizer que umas 6 horas atirando aí. Porque tem que descansar, né? 6 flechas a 70 metros. Então, dou 6 flechas, vou lá, vou e volto. Mais 8 horas diárias aí, na parte da manhã, mais a tardezinha. Fiquei nisso aí quase um mês, cara. Me matando. Fui pra China, cheguei lá, fiquei entre os 8, e tinham acho que 30 e poucas pessoas
competindo no Paralímpico. Bom, baita de um 18. resultado, Cara, né? É. Acho que foi a maior história de superação no esporte que eu tive foi essa, cara. Que eu ia desistir mesmo, eu ia desistir. Falei, cara, não tem como, você tem que ter uma opção aqui, ou a família. E minha esposa novamente falou, não, vai, cara. Vai que a gente segura a barra aqui. Muito legal isso. Esse aporte é sensacional, né? Porque é um grande divisor de águas, né? Exatamente. A partir daí eu falei, cara, dá para fazer. Dá para correr atrás e tal. E hoje estou aí nessa batalha aí. E uma história de viagem assim, engraçada, um caos. A turma sempre pergunta, um caos da vida de atleta. Sempre tem, né? Sempre tem um caos. Esqueci alguma coisa, alguém fez alguma coisa. Aconteceu algum caos? Cara, eu cheguei. Você? Eu tenho dois assim que mais marcaram, né? Essa foi nossa primeira viagem para a Alemanha. E aí, quando eu entrei lá na Marinha, e aí não tinha ainda equipe feminina, eis que a equipe se formou rapidamente, então a gente teve que aprender. Formou para competição. Exatamente. Então eu entrei no final de 2008 para competir em julho de 2009. Nossa. Foi o primeiro campeonato mundial. Então eles falaram, ó, vocês têm que aprender para vocês viajarem, porque vocês vão representar o Brasil. Aí eu lembro que quando a gente estava só correndo e nadando, beleza. Aí quando eles começaram a mostrar a competição era no pentáculo? 5, Que isso? Tava só na bolezinha por enquanto, né? Aí quando ele apresentou a gente a pista, aí a minha colega Tava tranquilo. Aí minha colega começou a chorar. Ai, eu não tenho medo de altura, né? Aí beleza, aí treinamos, passou essa fase assim, aprendemos um pouco para pelo menos a gente chegar lá, para conhecer, estar em contato, né, com os outros países, com as outras atletas, para pelo menos a gente já pegar uma experiência. Aí tá, chegamos lá, foi aquela coisa toda, né? E aí as gringas falavam com a gente, pessoal, mamãe e papai, coloque o seu filho para fazer inglês. Fica a dica. Fica a dica. Hashtag fica a Super dica. necessário. Super necessário. Chegamos lá, aí tá, a gente tudo maravilhado, né? Eu e as minhas amigas, porque brasileiros só gritavam. Gritando e rindo. Super animado. Super de longe brasileiro, cara. Eu tinha viajado de avião, foi aquela coisa maravilhosa. Ok, aí o parque aquático era fora. Né? Era um quartel enorme, sendo que o parque aquático era um pouco distante, então ia todo mundo junto e voltava todo mundo junto. Não sei o que eu e a minha amiga fizemos lá, não sei. Quando a gente saiu de dentro do parque aquático, cadê o pessoal? Cadê a nossa equipe? Sério? Ninguém. Aí tinham dois rapazes assim um pouco mais afastados. Eu falei, amiga, vamos lá. Ela, Fabiane, o que a gente faz? A gente está perdida. Eu só observa. Eu comecei a fazer mímica. Eu fazia mímica, me balançava, tentava mostrar, né? E aí? E os caras olhavam, porque você sabe como é que é o povo alemão, O né? alemão é mais sério, alemão né? É uma coisa assim, pra sorrir. O que essa menina tá fazendo? Olhou assim, ó, olhou pra nossa cara e começou a... e ria da gente. Pronto. Porque é muita consoante junto, né? Não tem difícil, como. Não tem como. E aí eu olhei pra cara dela e aí eles riam. Eu falei, amiga, eles estão rindo da gente, eu não sei. Aí eles fizeram mais ou menos que um sinal lá e a gente começou a andar e achamos a galera. Mas assim, a gente ria tanto depois, porque você entra em pânico. Porque é um local que você não conhece. Não conhece, uma cultura que você não conhece, uma língua que você não fala. Exatamente. E aí você vê, caramba, por que eu Mas não você falo tá fazendo inglês? mímica em inglês ou em português? Em português mesmo, olha. Mímica em português, pensando que tava falando inglês e foi alemão, olha só, cara. O militar alemão. Me mexer comigo mesmo. Eu mexia ali, fazia sinal. Eles acharam muito engraçado. Engraçado, Engraçado obviamente. demais, mas rindo dá da pra gente. achar engraçado, né? Não, dá, mas dá pra se safar também. É claro. E muito, muito, muito. A segunda, rapidamente, foi quando a gente foi... Quando foi aquela última Copa inesquecível que o Brasil tomou a lavada. Aqui, a Copa daqui que você está falando? 2014. Então, estávamos novamente na Alemanha
Então a Alemanha é o seu país. Gostou mesmo, né? 3 vezes. Lá foi Abraçou a 3 Alemanha. vezes. E só que nós estávamos lá nesse momento, Do 7 a 1. aonde Nossa, do 7 a 1. o ano da Copa. Tomou pancada da Alemanha. Nossa! Uma coisa é você vê o alemão sério, outra coisa é você ver o alemão rindo de você. Porque a gente tudo animado. Você não podeu falar nada, né? Os A caras gente estão... tudo animado, ó, no horário tal, vai ter o jogo. Então vai tudo, porque lá a gente falava que era um pubzinho, né? Então a gente vai. E aí aqui era à tarde. E lá era bem tarde da noite já. E aí, gente, a gente podia dormir, mas vamos assistir o jogo, achando que a gente ia fazer maior bagunça, né? Sim, é. Daqui a pouco começou aí eu tô falando com meu esposo aqui, 2, 3, eles começaram a cantar. E nós, brasileiros, ficamos quietinhos. No outro dia, eles apontavam, eu nunca senti tanta vergonha em toda a minha vida. Sério, cara, que situação. Que situação. Eu acho que ficou marcado, nunca mais vou esquecer. Deprimente. Me fala quais são os esportes, as modalidades do pentatlo, para quem não... Pentatlo, e a diferença do pentatlo naval para os outros pentatlos. Isso. O pentatlo naval, ele tem mais foco na água. Então ele tem 2 atividades, né? 2 provas que são feitas na água. Aí a primeira prova, o primeiro dia, é a pista de obstáculos, tem basicamente 240 metros, então são vários obstáculos, tá? Ganha, claro, quem erra menos e quem chega na frente, exatamente, mais rápido. No segundo dia, a gente tem pela manhã, geralmente, a natação de salvamento, que é com um boneco que simula mesmo o peso de uma pessoa, né? Aí você vai uma parte embaixo d'água, depois você nada, você mergulha, afunda, pega o boneco e tem que rebocar ele até o final. A terceira prova é a natação utilitária, que é com pé de pato enorme, que ela é basicamente embaixo d'água, a apneia, o tempo todo, são 75 metros, tá? A outra chama-se habilidades navais, que é um remo mesmo, que você faz ali, a gente fazia lá como é que se fala, gente? Ali na nossa, ali onde tem o Cefam, naquela parte ali de trás, passa a linha. Exatamente. Isso, na Bahia mesmo, a gente treinava ali, as boias são colocadas. Ali é a Baía de Guanabara, ali. Limpíssima, assim, ali. E o último dia, a última prova é o cross anfíbios, né? Que é o cross, que você corre, atira, corre, rema, corre e lança granada. Então é uma prova de 2.400 metros, que você corre, aí tem várias paradas, você tem que fazer isso tudinho aí. E todas as provas contando o tempo? Todas as provas. Mas as largadas são sempre individuais ou individuais, sempre. As baterias. As baterias, e é tudo por equipe, entendeu? Equipes. Entendi. Interessante. É muito bom. A gente tem tradição nessa modalidade? Sim. Nos últimos anos agora, o Brasil, a equipe masculina ganhou 2 vezes. Na Coreia, o Brasil ficou em primeiro lugar. Na Coreia, e teve uma esse ano, mas eu não lembro se foi cancelado ou não, mas o último ano que teve foi na Coreia e a equipe masculina foi campeão. Muito então a diferença do pentatlo naval é que ele foca mais na água. Mais água. Pentatlo militar, ele é menos técnico. Você tem uma pista também, tá? De obstáculos. Você tem uma prova específica, somente tiro. Só tiro. Aí uma outra prova que é só granada, que você lança. E a outra, você só tem a corrida. Então é tudo muito assim, menos técnico, né? E tem também o pentatlo moderno, que aí ele já participa das Olimpíadas Fórum Militar mesmo, entendeu? Que aí já tem comuns, Jogos aí já de tem piso, aí já envolve outras coisas, e tem também, acho que até o pentatlo aeronáutico, que tem até basquete. Então, assim, varia muito mesmo. Na granada é o que conta? A forma como tira o pino, onde arremessa? Não, isso. No naval, ele é a última parada, né?
Então ficam vários aros, onde você está cansado já. Já está ali, esbaforido. Está tonto mesmo. Então você abaixa, pega a granada no chão e... Tenta jogar, né? Exatamente. Tem que acertar no ar. Claro, tenta jogar. Um aro que fica lá no chão e tem uma distância. Então você tem que fazer muita força para alcançar e você tem que lançar. Ficam 5. Se você errar alguma e não, assim, se você não conseguir acertar com essas 5, você paga pedágio. Porque é sempre assim, quem erra menos é que ganha. Porque é muito As técnico. provas técnicas são É assim, exatamente, normalmente, né? É muito técnico. É o detalhe. O pentatlo naval é muito técnico. Eu costumo dizer que é muito arriscado. Assim, a pista machuca muito. Então, é muita concentração. O psicológico tem que estar assim, Tem que estar em muito dia, bem tem que estar em dia. trabalhado, porque Exige muito do corpo, exige né? muito mesmo. Muito mesmo. Entendi. Antes de fazer a próxima, eu vou voltar para o Anderson. Fala aí, um caos. Rapaz, então, na China, em 2019, eu fui para Wuhan, durante outubro, né? Em pé da pandemia ali, lá no epicentro do negócio. Aí fomos para a cidade conhecer, né, o Wuhan direitinho e tal. O mais engraçado foi o seguinte, dentro do metrô, o pessoal tudo olhando pra nossa cara, que o brasileiro é um negócio mesclado, né, cara? Não tem... Não é Consegue dizer exatamente, não é igual o coreano. Tem uma característica mais... Tu pega um brasileiro que um negro, um amarelo... Tudo tem de tudo, Aí, o mais engraçado foi o pessoal olhando pra nossa cara, os chineses. Tipo, ué, tem gente de outro tipo. O mais engraçado foi isso, cara. Aí chegamos na cidade e tal, pô, vamos almoçar. Rodamos, vamos almoçar. O grupo entrou num restaurante, a princípio era um restaurante. Daqui a pouco volta todo mundo correndo. Gente, corre, que isso aqui não é restaurante, cara, isso aqui é um prostíbulo. Eita, nele. Meu amigo, todo mundo saiu correndo do lugar e tal. Os chineses não entendendo nada do que estava acontecendo. Aí fomos pro restaurante, o moço chegou no restaurante lá, cara, e para entender o cardápio. Não, cara, tu não entende nem o desenho do negócio. Aí pedimos o... Comeu uma lacraia com Pedimos o almoço lá e tal. Aí eu tô vendo o cara pegando o peixe lá no aquário. Tinha um peixe, mais de 60 centímetros, o bicho estava boiando no aquário ali. Eu falei, cara, não vou almoçar. Não vou almoçar. Depois disso a gente falou, vamos pro McDonald's, que é mais jogos. Mas é mais padrão. Não era igual. Não, você sabe o que vem no Exatamente, negócio. não era igual, cara. Também não era igual o McDonald's. Aí, em tese, você acha... Eu acho que foi o mais engraçado de viagem, foi isso daí, cara. Esse lance de procurar um restaurante. Viagem, normalmente, quando se viaja assim, é diferente também você viajar como cidadão comum, turistando, e você viajar como atleta numa delegação, né, representando uma cidade, um país. E conforme ela falou, cara, o inglês é muito necessário, cara. Cheguei no aeroporto de Atlanta, a gente não sabia nada de inglês, até para pedir um hambúrguer ou qualquer coisa, tinha que pedir ajuda para alguém, cara. Então, ela falou, pessoal, bota seu filho para aprender inglês, que é importante. Aí a turma que acompanha a gente, que está aqui ouvindo e vendo, importante já desenvolver aí as línguas. Exatamente. Espanhol também, dependendo da situação, né, do tipo de modalidade, é importante. Então, assim, estranho, né? Não, cara, você chegar no país que você não entende o que o pessoal fala, você não entende o que está escrito. A cultura é muito diferente. Eles até ajudaram bastante, que na vila onde ficamos, eles pegaram, vamos supor, um atleta, um chinês, e trouxeram para o Brasil, deixaram o cara aqui 1 ano aprendendo português para chegar lá dar o suporte. Então, legal isso, tranquilo, cara. Agora sair da vila, ferrou. Saiu da vila. Mas aí o cara fica ali, também depende dele, né? Exatamente, isso aí. Pô, mas foi legal essa ideia. Não, cara, imagina, não sei nem quantos países foi uma Olimpíada aquilo aí, pode-se dizer. Que o pessoal que foi para a Olimpíada falou, cara, melhor do que a Olimpíada isso aqui. Então tava o Nori, tinha muita gente conhecida. Lá eles falaram, o pessoal aqui tá de parabéns. E vamos supor, de 10 países, você pegar um chinês e levar para cada país para poder aprender o idioma, um pouco da cultura da pessoa. Pô, isso é maneiríssimo. Cara, preocupação, respeito, né? Muito legal. Me fala como é que é o cotidiano de um atleta de tiro com arco. Como é que é? Então, cara, você já falou aí da sua preparação, como é que foi? Mas como é que é essa... É diferente da preparação de um nadador? Sim, eu costumo falar que o atleta de tiro com arco ele é mais largado, né? Não tem muito preparo físico do cara. Ele tem uma meta de flechas para fazer durante o treino, entendeu?
E claro, preparo de perna, tudo isso que tem que fazer durante a semana. Perguntar, mas não tem que ter uma resistência ali? Então, dentro do... Porque daqui a pouco começa, acho que o arco começa... É mais feita com o próprio arco mesmo, a maioria do pessoal faz com arco, entendeu? Porque o clube exatamente não tem como é que se diz, uma sequência. Você vai lá, você filiou o clube e começa a tirar, entendeu? Se você já começa a tirar, não tem preparador físico, não tem... Você faz por fora isso aí. Então a gente começa a pegar algumas técnicas para trabalhar resistência, musculação. E no dia a dia vai trabalhando esses detalhes. Eu hoje em dia eu faço a minha resistência com o próprio arco. Eu puxo, mantenho ele ali uns 20 segundos e tal, solto, para poder manter resistência, força, tudo isso. Mas um cronograma de exercício físico não tem. Você acha importante ter? Tem que ter. A confederação hoje, ela está mudando bastante coisa. Entendeu? Ela está montando uma seleção brasileira de atleta de tiro com arco. Antes só tinha no convencional. E era assim, vai ter uma competição fora do país mês que vem. Aí junto o pessoal fica ali um tempinho. Aí na próxima competição já é outro pessoal diferente. Hoje não, vamos montar uma seleção e ficar com eles 6 meses. Nisso vai ter o preparador físico, psicológico, nutricionista. Aí tanto vai ser para o convencional como para o atleta. Vai ser a mesma coisa. Legal. Eu estou esperando sair minha convocação da seleção, que está para sair também. Porque você tem continuidade, né? Exatamente. No trabalho, exatamente. É diferente. Porque, cada atleta trabalha com o seu treinador. Aí chega na seleção, é um outro treinador diferente, entendeu? Então o cara que fazia 600 pontos aqui, quando chega na seleção, o técnico dele muda alguma coisa, o cara vai para 500 e pouco. Então tem que manter ali. Na opinião de vocês, a natação até a gente tem um histórico bem intenso nas Olimpíadas, né? Mas eu queria ouvir um pouco de vocês. Como é que vocês avaliam a nossa participação nos últimos 3 ciclos olímpicos? Assim, eu sei que a gente não combinou isso, então é só como é que vocês, do ponto de vista do atleta, avaliam. Eu sei que você já não nada mais, mas você é atleta, tá ali, viveu isso. Como é que vocês avaliam isso? Porque a gente percebe um pouco no nível nacional que a gente às vezes tem pouca memória, né? A gente esquece parece que as pessoas brotam, né? As pessoas têm história. As políticas têm história, têm lastro, têm experiências. Como é que vocês avaliam isso? Então, o tiro com arco cresceu bastante, cara. Hoje em dia nós temos 4 atletas aí que são referência nacional e os caras estão brincando lá fora com o pessoal, estão batendo de igual para igual. Pegando os Estados Unidos aí, botando no chinelo. No último mundial que teve, o brasileiro tirou o medalhista olímpico, cara, que foi americano, o Brad Ellison. O cara tirou ele do 3º lugar, o cara ficou para escanteio lá. Tem a Anne Marcelli também, que é a menina que atira pra caramba. A gente está crescendo bastante no tiro com arco fora do país. Que o pessoal está começando a ficar com medo. Entendi. Mas aí na sua avaliação, isso é um mérito individual do atleta ou é uma oportunidade que foi criada dentro de uma política de médio e longo prazo? Por conta da oportunidade política mesmo. Porque tem todo um apoio o Bolsa Atleta faz uma diferença enorme na vida do atleta, cara. Entendeu? O cara não precisa se preocupar. Alguns precisam, claro, mas trabalhar, comprar equipamento, já sai tudo do Bolsa Atleta. Dá certo que o Bolsa Atleta Nacional hoje em dia é R$900. Tá, mas o cara que vai para fora do país consegue pelo menos um pódio, alguma coisa, alguns recebem R$15 mil mês. Então já dá para o cara comprar. Faz diferença, compra um equipamento. Compra equipamento, tudo isso, então o cara consegue se manter. Preocupar com boleto. Exatamente, exatamente. O cara não vai se preocupar com isso, ele vai treinar. E isso, de um tempo para cá, o negócio ajudou demais os atletas, cara. Você está despontando tanto assim. Mas assim, eu ainda vejo, tá? Porque acho que tudo é pegar no início. Porque é muito fácil hoje a gente ver lá alguns atletas, poucos. Se a gente parar hoje e pensar na natação, porque eu estou sempre acompanhando, tá? Sim. Se você vê lá a equipe feminina, você, Kleber, lembra de alguma atleta que chegou em algum lugar assim, eu digo assim, esse ano, teve alguma atleta que você lembra da equipe feminina que chegou até a final? Pode ter competido, eliminatória, mas chegar lá nas cabeças a gente não vê.
Então, eu acho que Aliás, eu fico agoniado. Exatamente. A gente, às vezes, para as baterias finais, a gente não chega. Não tem. Então, eu acho que se fosse feito, tá? Porque, assim, alguns ainda dizem que a natação é um esporte um pouco elitizado, né? Porque se o pai, ele não investir no seu filho, ele não tem como participar dos campeonatos, tá? E chega numa faixa etária que ele não quer mais. Meu filho, ou você trabalha, faz uma faculdade, mas esse negócio aí não vai dar muito certo, não. Mas isso não é só na natação. Não, sim, em tudo. Sendo que indo um pouco, né? Não só na natação, mas eu vou botar também no atletismo, que eu também vi bastante. A gente teve poucos atletas novos. Tivemos poucos atletas novos. A gente teve a Vitória só competiu a prova de 200 metros, a de 100 ela não participou, mas a gente ainda vê que há muito pouco investimento, por mais que eles tenham o Bolsa Atleta, eu também tive, ainda falta muito. Pouca coisa. Ainda é pouco, tá? A gente passou até por um período que alguns espaços de treinamento mesmo do atletismo foram fechados. Tá? Aqui do Maracanã, né? Aqui do Maracanã. Exatamente, sério. Então, assim, alguns atletas só viam esperança. Bom, ou eu vou para o Flamengo, ou eu vou para o Pinheiros em São Paulo. Então, assim, há muito pouco investimento, sim. No Brasil, há muito pouco investimento? Sim. Ponto. Não tem investimento. Hoje, uma criança, ela não vai ter muito aquele sonho meu. Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu posso continuar evoluindo nesse esporte? Há muito pouco, gente. É só você parar e começar a assistir a Olimpíada. É sempre as mesmas pessoas. Passou agora o Mundial, o Nicolas Santos, né? Que aí o pessoal zoa, já tá velho. Caramba, mas por que tá velho? Ele, né? Ainda não chegou outro. Exatamente. Entendeu? O Nicolas Santos, vovô, que eles chamam, vovô, foi o segundo colocado no Mundial. Gente, mas cadê a renovação? Então, hoje você para e vê o quê? O Brasil ainda não investiu, pegou lá na basezinha, são as crianças, e começando. Aí isso vem aonde? Projeto nas prefeituras, vamos investir desde o início para que a gente possa ir acompanhando. Não que, como você mesmo, Kleber, falou, não vou dizer que de ali 300, todos virem, né? Virão a ser atletas de alto rendimento, mas a gente pode estar contribuindo para que eles possam chegar em algum lugar. Pô, daqui saiu esses aqui, pô, eu sei que eles podem estar o quê? Vendo, a gente poder estar vendo patrocinadores para poderem estar ali influenciando, motivando aquele atleta ali. Então, eu acho que ainda falta muito, porque só se fala de Olimpíada quando está chegando a Olimpíada. Tá? Não adianta, né? Aí não adianta. Os anos Se você anteriores, vê, o pessoal, assim como o nosso colega falou, eu acho absurdo ainda isso aqui. Um atleta de alto rendimento em que cada um treina, cada um contrata o seu preparador físico, exatamente. cada um contrata o seu treinador. Isso, Brasil. E isso o cara fazendo o quê? Isso? Fazendo com recursos próprios, né? Como se o cara não tem bolsa atleta, o cara... Como é que faz? Como ele não faz um trabalho paralelo ao esporte dele? Aí a gente vê, é simplesmente o que ele falou, a gente não precisa nem falar mais nada. Pô, a gente tem que procurar alguém, a gente que tem que... Então, eu fico assustada. Vôlei é a mesma coisa. As atletas, eu acompanhei um pouco, tá? Eu tenho colegas que ainda são atletas de vôlei de praia e é a mesma coisa. Se a gente focar um pouquinho lá, cada um tem o seu treinador que se vira aí. Exatamente. Isso ainda no Brasil. Então acho que Mesquita está na contramão disso tudo aí, viu? Que bom! Com certeza. Que bom! Com certeza. Pelo que eu tenho visto, está assim. Só para vocês terem uma noção, hoje o nosso prefeito Jorge Miranda, no final da reunião de secretários, me chamou lá, Kleber, vem aqui. Eu queria que você começasse a pensar naquele papo que a gente teve um tempo atrás, da gente pensar em desenhar um Bolsa Atleta municipal. Isso aí. Porque a gente vem discutindo, o Jorge é muito sensível a essas questões, entende as dificuldades, né? A gente tem
avançado em algumas modalidades. Claro que não na velocidade que a gente gostaria e não na quantidade também que a gente gostaria, porque a gente é pobre. A gente é limpinho, mas é pobre. Né? Mas aí a gente começa, para você que acompanha a gente, que está ouvindo aí esse podcast, a gente já começa a pensar na possibilidade de desenhar um Bolsa Atleta Municipal. A gente precisa criar parâmetros, né? Precisa publicizar isso, precisa ver custos, porque também não é barato. A gente é esportivo, Mesquita é uma cidade esportiva, nas mais variadas modalidades. Você vê tiro com arco em Mesquita, cara. Pô, se você pesquisar mais um pouquinho, tem um monte de coisa bacana aí, fora as que já são tradicionais, o futebol, o handebol, o vôlei, o basquete, o jiu-jitsu, a natação, que já, na nossa concepção, já são as tradicionais, digamos assim. Então a gente começa a desenhar, além das instalações oficiais, né, com medidas oficiais, que a gente começa a desenhar. Então aqui a gente fica feliz até de ouvir, eu entendo, eu percebo o seguinte, é agoniante a gente se deparar com um quadro de medalhas, por exemplo, o Rio 2016, a nossa grande oportunidade de fazer, não o ano em si ou o evento em si, mas o ciclo olímpico, que a gente não conseguiu montar estruturas no tempo hábil para a gente ter a condição de treinar. E aí falta sensibilidade do gestor, falta equipamento, falta sensibilidade do empresário, falta política pública de longo prazo, né? Concertação, né? Uma perspectiva de todos atuarem em prol do esporte, porque o esporte transforma realmente. Vocês são exemplos disso, né? O esporte direciona, condiciona a profissão, constrói relacionamentos. Eu não sei se você conheceu o seu esposo, mas certamente foi nesse universo. Foi nesse universo. Mas é isso. Você convive 15 horas do seu dia de 24 horas num ambiente esportivo. Cara, você não vai casar com alguém diferente do ambiente esportivo. É uma questão lógica, né? Então, isso é muito importante, sobretudo para essa geração mais nova, né, que está começando aí. O Brasil envelhece, nós somos um país de idosos, nós não somos mais o país do futuro, nós somos o país do passado, a gente está envelhecendo, que bom por isso, a qualidade de vida está aumentando, né, as coisas estão ficando melhores, a vida está ficando um pouco mais fácil nesse sentido, as políticas públicas estão acontecendo, mas a gente também precisa renovar o quadro. Exatamente. Do ponto de vista do alto rendimento. E isso se faz com política de longo prazo, né? Não tem jeito, não tem como ser diferente. Porque senão, cara, fica difícil. Se cada vez que muda o governo pinta-se um poste de cor diferente, a gente está falando de política de Estado, não de governo. É importante isso. Então, uma fala muito legal. Mas foi até interessante você falar esse negócio do Bolsa Municipal, né? Que Minas, Bahia, todos eles têm bolsa estadual, cara. O Rio de Janeiro é o único, se não me engano, o único estado que não dá uma bolsa para os seus atletas, entendeu? Então, e aqui é um celeiro de atletas, cara, pelo amor de Deus, tem gente pra caramba, cara. O cara tem que, a maioria dos atletas hoje são da Baixada Fluminense, se você pegar direitinho e for ver, ou são de fora da cidade do Rio. O cara tem que se deslocar da cidade dele, do município, para o centro da cidade, onde estão a maioria dos centros de treinamento, pegar treino e tudo isso, e o cara não tem apoio, cara. Então, o cara vai por amor ao esporte, entendeu? E por uma esperança de um dia mas aí chega um momento, fica esperando a hora da virada, né? Exatamente. Mas aí, essa hora da virada pode ser que demore. E aí a família, pô, bicho, você tá até agora, acho legal, bacana, uma questão de mas não tá dando fruto, né, cara? Né? Mas não tá dando fruto, você tem que escolher, você vai trabalhar ou você vai ficar gastando. Você vai aqui, bicho, você tem que gerar alguma coisa. Exatamente. E Mesquita, como é que é a relação de vocês com a cidade de Mesquita? Nossa princesinha aí do estado, mais jovem cidade em termos de emancipação, como é que Sim, muito tranquilamente. Fala da cidade um pouco. Então, eu passei 3 anos fora aqui de Mesquita, fiquei morando em Porto Seguro. Voltei, e quando voltei fiquei feliz em ver como a cidade cresceu, cara. Primeira coisa. Quanto tempo tem que você voltou? Voltei em março desse ano. Entendeu? Então tá recente. Eu vi quanto a cidade cresceu e muita coisa está sendo modificada ainda. E para melhor, entendeu? Eu fiquei feliz em relação a isso. E
Porque antes, Legal. cara, o negócio era eu sair daqui com o Mesquita caindo aos pedaços, né, cara? Assim, a gestão anterior, então, nem se fala. Então, foi feio quando eu saí. Quando eu voltei, eu falei, caramba, cara. E vendo essas obras que o prefeito está fazendo aí, Avançamos bem. e acompanhando o Instagram da prefeitura, eu vi que ele apoia realmente o esporte, cara. Abraça legal. Já me motiva bastante, né? O prefeito esportista. Exatamente. Dizem que jogava bola, cara. Dizem. Dizem, é verdade. Foi na época da Bradesco, no salão, que era a seleção. Só quem foi atleta sabe o que o esse atleta cotidiano precisa, é né? importante, né? Viver isso, experimentar isso, construir esses relacionamentos, isso é importante. Isso faz diferença na vida profissional, né? E, Fabinho, fala aí, tá? Eu sempre, aonde a gente passa, a gente está observando. Claro que a gente tem locais que Mesquita mudou muito. Quando falam de que lado de Mesquita você mora, Fabiana, eu falo, moro do lado de cá. Porque o lado de lá, a gente achava mais feinho, porque eram muitas ruas que não tinham asfalto. Tá? Hoje você passa vindo para cá, de Rocha Sobrinho para cá, outra então paisagem, você já cara. vê asfalto, essas implantações, né, dos aparelhos nas praças, gente. Para de ginástica, né? Nas Academia da terceira praças, idade. eu acho assim, excepcional. Excepcional. Vi bastante já em alguns bairros. Estou vendo que está melhorando mais ainda. Edson Passos reformaram. Aqui Feliciano Sodré, Nem né? se fala, tua área, né? Tua área. Eu ouvi aqui essa pista aqui, gente. Melhoraram bastante. E aí, teve um dia que eu tô vendo umas meninas com canetão, umas pretas lindas de canetão andando. Falei, tá no ônibus comigo, porque ela desceu, né? Aí eu, pra onde ela tá vindo? E um outro dia, teve uma que me perguntou onde é que era o Mesquita. Eu juntei as coisas, ela vem fazendo o mesmo caminho que eu. Aí eu pergunto, né? Porque quando a gente vê Aí você a já estrutura, bate a eu já curiosidade, fiquei nervosa. Aí eu tive que falar com ela. Falei, querida, você é atleta? Ela você está indo para o Mesquita? Ela, estou indo sim. Aí eu, então você joga, ela, basquete. Aí eu comecei, Pronto, já matou, né? mesmo porque, gente, eu falei, você está jogando, Mesquita Futebol Clube, me desculpe, tem uma estrutura maravilhosa, mas estava horrível. Tava caindo aos pedaços. Horrível. Quando ela falou que estava, eu estava vendo as obras, né, o muro. Quando a menina falou que estava treinando lá, eu falei, como assim? Ela, mas lá vai ser um espaço do futebol. A gente só está lá por enquanto, mas o nosso local está sendo preparado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Será que estamos voltando a viver o que eu vivi lá atrás? Porque o tênis clube de Mesquita, ela não tinha ninguém melhor. A gente ganhava tudo. A gente ganhava tudo. Baixada era tênis clube de Mesquita e acabou. Quando eu vi, estou vendo, né, a reforma acontecendo. Então você começa e para, poxa, está mudando as coisas. Então eu vejo que o esporte está começando a caminhar. Isso é muito legal. Deixa eu só te esclarecer. A parceria com a LSB no basquete, com a Sodinha Doces, no basquete feminino, sobretudo. Isso. E a gente começou no masculino ano passado, fomos para a final com o Flamengo, que não tem como, né? O Flamengo. Não é porque eu sou flamenguista, mas é outro patamar, como diria Bruno Henrique. Mas a gente começou em igualdade de condição, primeiro quadro, depois a gente deu uma cansada, mas os caras são bravos. Então a gente tem essa parceria com a LSB, a prefeitura está junto nesse processo. E lá agora em Edson Passos está sendo preparada a Arena LSB de basquete. Coisa linda, um espetáculo. Então, e a gente tem a Tainá Silva, né, que é a seleção brasileira, foi convocada novamente para o basquete 3x3, pô, muito legal, tá assim, as meninas estão voando, o negócio está lindo demais o trabalho, hein? Parabéns à turma da LSB. Então, parabéns. Então a gente tem feito esse trabalho, cada modalidade com a sua especificidade, em função da natureza do trabalho em si. Mas a gente tem conseguido avançar, não na velocidade que a gente gostaria, mas tem conseguido avançar bem em algumas áreas, né?
Já cresceram bastante coisa, cara. A gente... Em espaço curto de tempo, vocês cresceram em 10 anos, pode-se dizer. Nos Jogos da Baixada, tem uma competição aí organizada pelo Prazeres, professor Prazeres, um grande abraço aí. Reúne 14 municípios da Baixada, é patrocinado pelo jornal O Dia, né? 22ª edição, eu acho, a terceira. E a gente é pequenininho, né? Nós somos um dos menores municípios. É verdade. Só que nos conselhos lá, nos congressos técnicos, a gente é considerado grande, chega a ser engraçado isso. Porque a gente é progressista, né? A gente quer fazer o esporte crescer, avançar o máximo possível. E aí, às vezes, a gente se depara com alguns posicionamentos de alguns colegas dirigentes que ficam com medo, né? De botar o negócio, vambora, porra, vamos... E aí, vambora, deixa federado. Por que não pode federado? Deixa federado competir, ué. Aí vai o município ter condição de agregar o máximo de federados possível. Então, assim, a gente percebe que, às vezes, a política pública setorial, no nosso caso o esporte, ela precisa ser pensada de maneira planejada, né, levantando prós e contras, tentando envolver a iniciativa privada, tentando envolver a sociedade civil organizada, tentando envolver os pais. É importante. A família tem que participar. Tem que participar. O entorno do potencial atleta ali, do futuro atleta, a família, né? ele tem que participar. Senão, cara, tá fadado aí. Parar no meio do caminho. Porque aí a comissão técnica dirige o trabalho por uma direção e aí o pai fala, não. E aí, tira o menino. Por isso é muito importante a gente poder mostrar. Pô, mas o que o esporte faz? O esporte ele faz isso, o esporte ele pode fazer isso com o seu filho, o esporte pode fazer, porque o esporte transforma. Total, muito. Total. Entendeu? Só tem coisas que somente o esporte pode fazer. Disciplina, respeito, cara. Tudo. Você trabalha valores, né? Trabalha em equipe, liderança. Muito legal. Em tudo. Olha, a gente já tem 1h10 de bate-papo no ar. Nossa, Passou rápido, né? Muito rápido. Muito legal. Então a turma já está avisando aqui para a gente já direcionar aqui para o final. Então eu queria muito agradecer vocês. Foi muito legal. Espero a gente estar mais próximo. Sim. Pensar coisas juntos aí. O tiro, vamos ver, de repente vai que Mesquita começa, sei lá, né? Vai ver. Vamos ver. Estou aqui para ajudá-la. Vamos embora. Então, queria que vocês dessem as considerações finais para a gente caminhar para o encerramento. À vontade. Então, agradeço muito essa oportunidade maravilhosa mesmo, que quando eu recebi o convite, eu falei, caramba, vou poder contar um pouquinho do que o esporte fez, do que Mesquita fez, né? E também poder passar o quanto isso é importante, pais, tá? Para o jovem, para a criança, tá? Não esquecendo nunca do inglês, porque tem que trabalhar junto, isso para a vida, não só para o esporte. Verdade, tá? verdade. E agradeço muito essa oportunidade mesmo de coração, eu poder reviver todos aqueles momentos, caramba, eu passei por... Não tô velha não, tá, gente? Calma, mas é sempre bom lembrar. Sim, né? Sempre bom reviver, lembrar. né? Muito legal. Agradeço muito obrigada a todos. Valeu. Então, cara, eu venho agradecer também a vocês pelo convite feito a mim e a Fabiana, e ver que Mesquita está realmente preocupado com o esporte aqui na cidade, e tomara que consiga captar essas crianças para começar o trabalho esportivo, para tirar principalmente da ociosidade, ali, da mão da marginalidade, que eu acho que é o mais importante. Ampliar os horizontes. Exatamente. Né? Há 3 anos atrás eu fiz um projeto aqui junto com a Igreja do Nazareno, onde a gente botava as crianças para poder começar a praticar o tiro com arco e tal. Foi interessante, encheu de criança ali e tal. Só que acabou tendo uma parada o projeto, que não foi a época da ocupação desse morro aqui de trás, então a gente deu uma parada. E depois eu descobri que 3 dos meninos que participavam com a gente ali acabaram sendo presos por conta do tráfico e tal. E, cara, eu acho que é o seguinte, tem que pegar essas crianças e botar para praticar esporte, para deixar eles ocupados, cara. Eu acho que mostrar que é possível, né? Tem outros caminhos. Exatamente. Eu acho que vocês estão indo pelo caminho certo, cara. Vocês vão conseguir catar esse pessoal
E vão virar celeiro de atleta aqui, com certeza, cara. Não, Parabéns, já né, é, na prefeitura. verdade a gente já é. Então, parabéns à É prefeitura. direcionar, obrigado. A gente agradece o carinho. De fato, a gente tem uma liderança muito preocupada com o desenvolvimento da cidade em todas as áreas, né? No nosso caso aqui, o esporte é o grande carro-chefe para nós, né? Sobretudo. Então, agradeço ao Jorge, nosso prefeito, todo o staff. E agradeço a vocês, obviamente, por estarem aqui, aceitarem esse convite, para estar aqui nessa segunda-feira batendo esse papo com a gente. É sempre um prazer. Aqui a prefeitura está de portas abertas aqui para a gente discutir, debater ideias. Obrigado, Sempre que quiserem, a gente está aqui de portas abertas para tomar um cafezinho e a gente desenvolver, tá bom? E você que nos acompanha, um grande abraço a você. Já a gente disponibiliza no YouTube aí também, no Spotify e no Facebook, que vai ficar direto aí, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Um feliz ano novo, 2022 com menos Covid, mais abraços. Exatamente. Com mais encontros. Participe, esteja junto e a gente está aqui disponível. Até a próxima, pessoal. Valeu!